Oi, boa noite, tudo bem com você? Eu tô fazendo esse vlogzinho da minha viagem pra Coronel Fabriciano, pro casamento do meu sogro. Isso aí, a gente tava no ônibus saindo na rodoviária, porque é um pouquinho longe daqui, é umas 4 horas. Então a gente foi viajar 00:30 pra poder chegar lá umas 4:30 da manhã. E, como eu disse, a gente tava indo pro casamento do meu sogro, também pra ver ele, pra passear lá em Fabriciano, que a gente nunca foi. E aí, a gente acabou viajando essa hora, né, que é melhor viajar à noite. Isso aí, a gente já tava em Timóteo, né, que é uma cidade lá do Vale do Aço. O Vale do Aço, ele compõe Timóteo, Fabriciano, Ipatinga. E aí, isso, meu sogro chegou pra buscar a gente na rodoviária. E ele foi levando a nossa mala e chegamos. Esse aí é o quarto do meu sobrinho, não, gente. Do meu cunhado, ele é uma criança, por isso que às vezes eu confundo. Tinha até uns brinquedinhos ali. E aí a gente foi dormir nesse quarto. E isso aí já é de manhã, olha a gambiarra que ele fez. Ele puxou 2 extensões pra eu poder trabalhar, que eu faço estágio de manhã. E eu fiquei nessa mesinha aí do lado de fora trabalhando. E foi bem tranquilo, ele trouxe um copo de energético pra mim, porque não tinha café ainda, e eu sempre bebo café, mas vocês vão ver depois que ele trouxe café pra mim, pra eu poder trabalhar. E aí, isso aí já é a hora que ele já trouxe, né, e trouxe um biscoitinho também, gente, esse biscoitinho de açúcar, assim, é mó gostoso. Trouxe a manteiga, e aí eu bebi o cafezinho, só que, gente, acabou que eu não devia ter misturado café, Ritalina e energético, mas enfim. Isso aí eu mostrei um pouco dos papeizinhos que estão na porta do quarto do meu cunhado. Eu acho muito bonitinho. Artista trabalhando, bata na porta que eu vou atender, ou me comunique no zap. Gente, eu achei isso muito engraçadinho. Lorenzo, ele é muito fofinho, ele é muito esperto. Isso aí, quando a gente chegou, eles fizeram um café pra gente. E aí, na verdade, isso aí foi depois que a gente foi tomar café da manhã, né? E aí tinha queijo, tinha Nutella. Gente, eu amo o café do mineiro. Inclusive, olha aí, minha unha tinha saído esmalte. E no fim das contas, minha unha quebrou toda, gente. Eu até mostrei pra vocês ali. Aí, depois do café, eu acabei de trabalhar, eu lavei o cabelo. Porque eu preferi lavar esse dia antes do casamento. O casamento seria no outro dia. Isso aí, mostrei um pouco depois do meu trabalho, no horário do almoço. Thiago jogando com o Lorenzo. Aproveitando um pouco o videogame dele ali. Até tinha um Xbox 360. E aí tem ali os joguinhos bonitinhos. E aí eu continuei lá com ele, né? Ele jogando. Tinha uns sucrilhos ali jogado aleatoriamente, gente. Aí depois a gente comeu, eu não filmei porque era meio estranho, né? Filmar com todo mundo. E aí Thiago lavou a louça, resolveu ajudar. Thiago sempre ajuda, assim, lavando louça e tudo. E ele tava guardando. É muito bonitinho que ele sempre faz isso. Muito fofo mesmo. E aí, eu até acompanhei ele um pouco lavando a louça. Gente, tinha muita louça. Ele realmente foi muito animado de fazer isso, porque, pô, se chegar e lavar a louça de todo mundo. Aí, ó, tá vendo? Eu impressionada. Eu sempre lavo o meu prato, eu não lavo tudo. Gente, pegou essa transição aí incrível. Essa parte eu vou deixar um pouco pra dar mais tempo pro vídeo. Confesso que é por causa disso. Mas eu vou tentar gravar um SMR caseirinho lá. Ficou um vídeo de 7 minutos. Esse aí, no caso, é o que deu errado, que eu comecei a pensar no que eu ia gravar no meio do vídeo. Mas aí eu gravei. Eu não sei se eu vou postar, porque ficou tão curtinho, né? Esse aí é o que deu errado. Enfim. Aí eu fiquei em casa sozinha quando eu tava gravando. O Thiago trouxe esse creme pra mim, que é o meu creme de rosto. Ele saiu e ele também trouxe um donut que tá nesse pacotinho e esse copo da felicidade que tava muito bom. Aí depois a gente tomou café, aí aquela hora a gente tinha almoçado, assim, aí agora a gente tomou café. E aí depois a gente ficou matando tempo vendo o jogo do VCT Américas, que é um campeonato de Valorant. A gente joga Valorant, a gente gosta muito desse campeonato. Então a gente ficou assistindo e aí depois o Thiago dormiu. E eu fui fazer não, aquilo lá era outro vídeo, enfim. Fui fazer uma aula de redação que eu tenho que fazer, né? Que eu tô começando a dar aula de redação. Inclusive, se você vai fazer Enem, tô aí. E aí, essa era a mesa do café. E depois a gente arrumando pro casamento. Isso não era no outro dia, né? A gente tomou café. E aí a gente foi e eu arrumei pro casamento. Esse é meu vestidinho, eu achei ele muito bonito.
Gostei muito do look. E a bolsinha também que a avó do meu marido me deu. Aí ele tava arrumando, todo bonitinho, de tênis, de calça, enfim. E era o casamento no civil primeiro. É o casamento do meu sogro e a noiva dele. E aí todo mundo lá no casamento. Gente, inclusive esse juiz de paz tá por fora. O cara falou cada coisa que se fosse meu casamento eu ia ficar muito brava. Fez umas coisinhas de velho, assim, enfim. E aí fomos pra festa, olha que linda a arvorezinha. Aí eles cumprimentando todo mundo. O ambiente tava muito bonito, gente, comia horrores, tava muito bom. Depois eu vou mostrar um pouquinho da comida. E aí as mesinhas, o lugar em cima tem uma piscina. E aí Thiago já foi logo pegar um chopp, né? Eu não bebo cerveja, não bebo chopp. E aí a gente na mesinha, esperando a hora de comer. Aí veio o prato com a entrada, que são salgados, que tava muito bom, gente, tudo tava muito bom. Eu peguei um guaraná, e aí a gente comeu salgadinhos, e depois eu fui filmar aqui um pouco da mesa, do bolo, dos docinhos. Gente, eram uns docinhos muito diferentes e muito gostosos. Assim, não é tipo super diferente, porque eu sei que tem docinhos muito diferentes. Eles não eram tanto, mas ainda assim é bem diferente do que a gente costuma comer, né? Esses doces de casamento. Aí o bolo, gente, não tinha nada a ver com o meu sogro, esse bonequinho de cima. Enfim. E aí depois a gente pegou lá no buffet, tinha um monte de canapé, um monte de queijo e umas coisas assim, que eu nem sabia o que era, eu só peguei e comi e tava muito bom mesmo. E aí Thiago aprovando, eu não lembro o que eu falei com ele, mas enfim, e aí eu tava bebendo refri. E isso aí, a gente andou, cara, eu acho que é porque a gente tava com calor, a gente ia falar alguma coisa e eu não lembro o que era, a gente ia resolver uma coisa. Aí eu fui pegar docinho, e aí eu peguei o cajuzinho e esse de ninho com Nutella, muito gostosos. Depois eu peguei mais doces, mas eu não filmei. E esse aí é de maracujá, no chocolate, muito bom. E, gente, tava tão quente que a gente resolveu sair um pouquinho, ficar lá fora pra poder refrescar um pouco, porque, meu Deus, tava muito quente, gente. Fabriciano é muito quente. Nosso Deus. Enfim, a gente colou um tempinho até que depois a gente acabou indo embora, né? Isso aí eu acho que era a gente esperando o Uber, isso. E aí a gente pegou o Uber. Tem uma serra muito bonita lá que eu tentei filmar com o meu celular ruim, né, gente? E aí a gente pegou o Uber pra poder voltar pra casa. Então a gente ficou sozinhos lá antes de todo mundo. E olha a bagunça do quarto, gente. A gente sempre deixa tudo bagunçado. É difícil, tá? Mas aí depois a gente ia arrumar. Então a gente descansou um pouquinho, né? E aí Thiago ficou vendo o vídeo, eu acho. E eu fiquei lá, bonitinha no meu cantinho. Feliz por estar longe da multidão, gente. Nós é muito bicho do mato. A gente não gosta desses negócios de festa, assim. A gente ama ficar sozinhos dentro de casa. O robozinho que meu cunhado fez, lindo, né? Ele fez pro projeto da escola, junto com a tia dele. E aí a gente foi jogar uma dupla. Eu fui jogar TFT primeiro, né? Eu joguei sozinha, porque Thiago dormiu, gente. Thiago dorme muito. E aí eu joguei ali a minha partidinha de TFT. Essa arena aí é muito bonita. Essa arena que eu tenho, ela vem um passe, se eu não me engano. E aí, gente, depois eu vou filmar aí pra vocês que eu ganhei essa partida. E assim, o cara que ficou em segundo deve ter ficado muito bravo, porque nem eu entendi como que eu ganhei dele de verdade mesmo. Na minha cabeça não faz o menor sentido. O importante é que eu ganhei, né? E aí depois a gente foi jogar uma dupla dinâmica, né? Então a gente foi jogar os dois, que é o modo TFT que você joga de dupla. E eu adoro esse modo. E a gente perdeu, inclusive. Aí a gente foi comer, a gente foi jantar. A avó do Thiago tinha feito um mexido com umas comidas lá, mas era comida boa, então era um mexido premium, assim. Eu achei que ficou muito bom esse mexido, bem diferente do simplesinho que meu pai costumava fazer pra mim. E aí a gente voltou e, não satisfeito de ter perdido a outra partida, a gente foi jogar uma outra dupla dinâmica. E dessa vez, gente, a gente ganhou. Eu já tô falando antes, né, o spoiler, né? A gente jogando lá, Thiago me ajuda muito no TFT porque... Gente, desculpa os barulhos. Thiago ajuda muito no TFT porque ele sabe bastante. E aí, eu fui e foi aí que a gente ganhou. Ficou em primeiro lugar. First. Gente, tem uns barulhos aqui, eu peço desculpas, tá? Comemos o donut enquanto a gente assistiu o VCT Américas, que é o campeonato de Valorant que eu falei. Ele costuma acontecer no fim de semana todo, até acabar o campeonato, né? E a gente tá na temporada que tá
tendo campeonato. E a gente assistiu, eu não lembro quem que tava jogando mais. Eu sei que aí a gente esperou e do nada meu sogro chegou com hambúrguer pra gente. Então, além da gente ter jantado, a gente mais tarde comeu um hambúrguer. E, gente, hambúrguer é muito, muito bom. E isso tudo no dia do casamento. Tipo assim, eles voltaram do casamento e trouxeram hambúrguer. Eu achei muito engraçadinho. E aí, gente, Thiago pegou os ketchups. E só que depois ele ficou sem paciência com tanto de ketchup e maionese. E só derrubou mesmo tudo na cama. Quer ver? Enfim, aí a gente pegou o hambúrguer. E eu vou mostrar o hambúrguer aí pra vocês, gente. É um podrão grande, muito grande. Eu não aguentei comer tudo. E tava muito bom, gente. Podrão é muito bom, né? Embora eu também gosto muito de um Burger King, de um artesanal também, mas enfim. E aí tava esse hambúrguer aí enorme que a gente pegou. E enfim, tava muito bom. Inclusive tava muito bem embalado, mais do que precisava. Vocês vão ver aí que olha só, tem outro pacote ainda dentro, em cima do hambúrguer. Mas, gente, a gente só comeu besteira nessa viagem. Tipo assim, eu devo ter engordado muito depois dessa viagem. Eu nem pesei pra ver. E aí eu deixei um pouco meu, a gente bebeu uma coca e continuamos assistindo o VCT. Tuque, 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 tuque. E aí corta pra outro dia que a gente foi fazer um churrasco no lugar do casamento. Não a gente, né? Mas eles chamaram a gente pra um churrasco lá onde foi o casamento. E aí Thiago, não lembro o que ele tava fazendo. Eu acho que ele tava lavando uma louça pra pegar uma coisa que ele queria. Um copo, acho que é isso. Acho que ele foi lavar um copo, não lembro se era isso. Não lembro mesmo. Mas enfim, e aí a gente foi lá na cozinha. E a gente foi os primeiros a chegar. E a gente com a noiva, né? Com a Rita, a esposa do meu cunhado. Inclusive, gente, esse detergente é muito ruim. Enfim, aí a gente ficou lá no lugar. Teve esperando as outras pessoas chegarem pro churrasco, né? E Thiago foi pegar um chopp com a Rita. E a Rita, gente, ela começou a beber muito cedo. Eu peguei coca, não quis beber chopp. E aí a gente ficou conversando, várias tretas, várias coisas. Ela é muito legal de conversar. Depois foram juntar as mesas, né, pra levarem. E foi chegando as outras pessoas do churrasco. E aí elas foram se acomodando e a gente foi ficando mais sem graça, eu e Thiago, porque a gente realmente fica mais quietinho. E aí a gente foi na piscina, não mostrei. Depois pegamos churrasco pra almoçar, né. A gente tinha ido na piscina, só que eu não quis gravar lá porque tinha muita criança. Eu não quis arriscar molhar meu celular. Até a câmera ficou toda embaçadinha nessa hora. Aí a comida tinha uma batata, tinha uma maionese, maionese não, um vinagrete com cenoura. Eu nunca tinha comido, embora eu prefiro sem. Mas eu achei bem legal, porque foi uma comida bem diferente do que a gente costuma ver em churrasco. E aí meu sogro trouxe ice e a gente foi beber. Só que eu bebi quase nada, porque tava descendo meio esquisito. E eu não quis arriscar beber. Conta pra gente voltando pra casa e simplesmente minha unha quebrou. E, gente, isso aí foi o fim de uma era. Porque depois disso, simplesmente, eu não tenho mais unha grande, gente. Minha unha tá toda curtinha. E aí depois a gente foi pro quarto descansar um pouco. Porque nesse dia a gente ia viajar. Foi o dia que a gente foi embora, né? E aí depois eu fiquei com fome, o Thiago tava dormindo. E eu peguei e resolvi fazer o meu lanchinho desse fim de semana. Que foi pão com Nutella e queijo. Gente, eu sei que pode parecer esquisito. Acho que pra um mineiro é mais normal, né? Porque a gente come queijo com doce de leite e tudo. Mas enfim, tava muito bom. E aí, isso aí eu no meu escurinho, porque eu fiquei com dor no joelho. Thiago trouxe pão de queijo e mais pão com Nutella. Isso aí foi um tempo depois que eu tava passando mal de dor. E aí ele foi... gente, ele é muito fofo comigo, sério. E aí depois, no final, a gente pegou o carro pra ir embora, pra ir pra rodoviária, né? E aí, gente, tá acabando aí nosso vlog, né? E aí eu filmei Coronel Fabriciano, escrito lá na rodoviária, cidade. Inclusive vi gente que eu conheço, que loucura, gente. E aí pegamos o ônibus pra ir embora. Gente, eu detesto viagem assim. Eu odeio viajar de ônibus, sério. Acho muito ruim. Mas, né, fazer o quê? E aí, isso é no outro dia. Eu quis colocar pra alongar um pouco o vlog, que é o bônus, né? Eu tava ouvindo a Breninha SMR, trabalhando, fazendo minhas coisas em casa. Minhas gatinhas ali, Yumi,
Cadê a Kali? Ali a Kali. Ela até olhou pra câmera. Enfim, gente, é isso. Beijinho, beijinho, beijinho. Até o próximo. Tchau, 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 tchau.